Alô, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Claudinei Pascotini está passando por aqui para trazer mais uma parte da palavra de Deus para meus amigos, meus irmãos em Cristo, aqueles que depositaram confiança no nosso trabalho, no nosso canal e estão se inscrevendo. Eu quase nunca peço, escreva, compartilha, deixa o teu like. Então, quero aproveitar, já que estou gravando esse vídeo, inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, deixa teu like é muito importante. O YouTube entende, quando você deixa o teu like, ele larga mais os nossos vídeos na plataforma para que chegue a mais pessoas conhecer da palavra de Deus. Cada um tem o seu modo de pregar, cada um tem o seu modo de falar, mas nós estamos aqui com uma seriedade muito grande. Eu tenho um temor muito grande de Deus, da palavra de Deus, então eu tento trazer aquilo que está sempre escrito na palavra de Deus. E hoje não é por menos, eu quero ler um versículo rápido para o vídeo não ficar muito extenso. Está registrado na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13 em diante, Paulo nos dá um exemplo, Paulo nos dá uma linha como seria uma pessoa que tem o amor de Deus em sua vida. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não serei. Serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Vê, nessa primeira explicação de Paulo, Paulo está se referindo à língua dos homens, à ciência dessa terra. Todos os povos que têm a língua, têm o seu falar. Paulo está dizendo, ainda que você falasse todas as línguas da terra, e ainda mais, mesmo que você viesse falar a língua dos anjos, se você não tivesse amor, de nada seria. Então é bonito você falar o português, o inglês e falar a língua dos outros países. É lindo quem pode estudar e hoje, através da internet, você entrar num canal e entender uma pessoa que está lá do outro lado. Às vezes você não entende. Eu muitas vezes não entendo a língua de outra pessoa, então eu vou nos comentários de um do outro ali e vou juntando para poder entender. Porque nós não temos condições de estudar a língua de todo o nosso planeta. Então, o que eu quero dizer, meus amados? Paulo está referindo as coisas importantes desta terra e dizendo, ainda que você falasse as línguas dos homens, você falasse todas as línguas dos homens, e mesmo que você viesse falar até a língua dos anjos, se você não tiver amor, você só vai ser admirado aqui nessa terra. Ah, o fulano fala três, quatro tipos de idioma, o fulano fala até a língua dos anjos, ele fala. Mas se não tiver amor, Paulo disse, isso de nada adianta. Então, Paulo, seguindo aqui, só para nós não demorar, ele diz que a pessoa, se não tiver amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Você sabe o que é um bronze? Quando você bate, ele soa aquele barulho, mas logo se acaba. Você vê aquele tom, e logo se vai aquele sino que badala. Você já viu aquele sino de igreja, né? Aquele sino, aquele símbolo que era tocado. Então, quando você vê um barulho desse, ele é por um momento. Assim é a pessoa que não tem o amor. Você vê ele falando, você vê ele se expressando, até parece que tem amor. Mas depois, na continuação da vida, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, sabe aonde é provado o nosso amor? Paulo vai mostrar aqui aonde é mostrado que nós temos o amor verdadeiro ou não. Olha bem, ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, de nada serei. Paulo está mostrando o quanto vale uma pessoa que tem amor na sua vida.
Não tem preço para uma pessoa que expressa um amor verdadeiro. Não tem valor. Por isso que quando, lá no capítulo 3 e 16 de João, diz a Bíblia que Deus amou o mundo. Ele amou primeiro o mundo para depois dar o seu filho. Então não adianta você dar algo para alguém, suprir a necessidade de alguém. É interessante? É. Vai resolver o problema da pessoa? Vai. Mas o importante para você é você doar com amor. É isso que Deus disse no João capítulo 3,16, que ele amou primeiro o mundo. Ele olhou e amou a humanidade de uma tal maneira que não tem como explicar. Um pai dá o filho dele, unigênito, para que viesse morrer nessa terra, para que esse amor se estendesse nos nossos corações. Isso foi a obra de Jesus na cruz do Calvário, para que o amor de Deus entrasse em nós. Se o amor de Deus não estiver no meio da humanidade, a obra de Cristo seria em vão. Mas nós sabemos que não foi em vão. Mesmo que tem pessoas que não têm amor, mas tem pessoas cheias do amor, que podem dar, apenas ter um copo de água para dar para alguém. Mas quando faz com amor. Você pode ter milhões para doar. Você pode resolver problemas de bairros inteiros, de favelas, de pessoas carentes. Se não for por amor, você resolve o problema dela, mas você nunca vai se sentir realizado, porque você pode dar um copo de água fria. Mas se você der um amor, você vai sentir que realmente Deus está em tua vida. Olha só, e Paulo diz assim, ó, ainda que conhecesse a ciência, conhecesse todas as coisas, que você fosse admirado, que você fosse tido como uma pessoa sábia, inteligente, que você fosse um destaque no mundo, mas se você não tiver amor, de nada adianta. E ainda ele diz, ainda que você tivesse uma fé, a fé a ponto tal de você dizer para um monte sai daqui para colar. Aquilo que Jesus ensinou, aquele que tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda ia dizer para o monte, sai, se move daqui para lá. É isto. E Paulo usou as palavras dizendo, ainda que você tivesse essa fé tal de mover montanhas, se você não tiver amor, de nada adianta. Olha, vamos ler mais uma partezinha. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Olha o que Paulo disse. Ainda que eu pegasse e vendesse tudo que eu tenho, minhas casas, meus carros, meus móveis, pegasse todo aquele dinheiro que eu juntei no banco e jogasse para os pobres, para saciar os pobres, para resolver o problema dos necessitados. Mas se eu não fizer por amor, o pobre vai receber o benefício. Há pessoas que vocês vão doar, vão ser beneficiadas, não tem como não, vai chegar até elas. Mas você não vai, porque Deus só vai realizar algo em tua vida quando você fizer por amor. Você não precisa fazer muito, mas você faça por amor. Você lembra quando Jesus de Nazaré estava nessa terra? E ele estava diante do gasofilácio, onde botava as ofertas. E vinha muita gente e jogava ali dinheiro e moedas, e mais moedas. E daqui a pouco se aproximou uma senhora pobre, uma viúva. E ela jogou uma moeda só. E Jesus ficou olhando. E disse para os discípulos, ela foi a que mais deu. Como que você entende uma pessoa jogando moedas e mais moeda, hoje fazendo piques e mais piques, né? E uma simples moedinha. E Jesus, que estava observando, disse, ela deu do que ela não tinha. Ela deu por amor. Eu quero ver você tirar de você para ajudar. Aquilo que você está se beneficiando, você tirar uma parte de você e der para alguém. É como nós estamos tirando hoje, aqui, uma parte daquilo que deram para nós, que é a palavra de Deus. E Jesus disse, de graça você recebeu, e de graça você
vai dar. É de graça. O único que pagou por esta palavra que aqui está hoje, o único que pagou pela nossa salvação, o único que pagou este valor pelo amor foi Deus na cruz. Ele amou o mundo de uma tal maneira que sentiu a dor, que quando Jesus estava entre o madeiro, entre a cruz e o céu, quando ele virou, Deus teve que virar as costas, que viu o pecado da humanidade sobre Jesus. Jesus, na maior agonia que havia sobre um ser humano, a morte mais terrível que tinha, que era a morte de cruz. E o Pai virou as costas e Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Deus não podia olhar para a cruz e ver o seu filho na maior agonia, pagando por algo que ele não fez, que foi a humanidade que tinha pecado e saído da presença de Deus. Mas ali estava alguém que nunca pecou, que nunca cometeu nenhum erro para pagar o meu e o teu pecado, para que eu e você hoje fosse beneficiado com esse amor eterno de Deus. Porque que seria da humanidade hoje na Terra se não existisse o amor? Olha o que Paulo disse: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, eu saísse dando o que eu tenho aos pobres, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Aí Paulo dá uma expressão do que é o amor. Você precisa entender o que é o amor, para você fazer as coisas e ver se você está fazendo com amor. Aí Paulo diz: o amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúme, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha bem, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, disse Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, palavra, ciência, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizemos. Quando vier o verdadeiro amor sobre a tua vida, tudo que os nossos olhos carnais vê nesse mundo, para nós vão passar. Pode não passar para a outra geração, vai passar para nós. Nós vamos passar o tempo que está destinado para nós nessa terra. Vamos embora daqui. Outros vão vir, mas para nós vai passar as línguas, a ciência, essas maravilhas que você está vendo aqui. Você pode juntar tudo que você quiser, pode armazenar o mais que você quiser. Eu não estou dizendo que você está errado, você ter 2, 3, 4 carros, 5 casas. E não adianta você vender tudo isso aí e dar aos pobres. Você até pode dar, mas quando você fizer, faça com amor, para que você se sinta bem.